Olá, eu sou a professora Laís e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nutrientes e alimentação saudável. Ter uma alimentação saudável é sem dúvida o primeiro passo para garantir o bom funcionamento do seu corpo, pois os alimentos podem prevenir e até tratar doenças. Agora, pense em como os alimentos estão presentes na vida humana ao redor do mundo. Há uma grande diversidade. Nessa aula, você vai conhecer a importância de ter uma alimentação variada e aprender a fazer escolhas saudáveis em seu dia a dia. Também vai perceber que a alimentação é muito mais que nutrir o corpo, pois os alimentos estão presentes em nossa cultura, ou seja, estão relacionados à região onde moramos e como nos relacionamos uns com os outros. Só de pensar em reunião de família ou entre amigos já dá uma fome, não é mesmo? Ainda mais na época que estamos vivendo hoje, com isolamento. Observe a imagem aqui do lado, aonde tem vários temperos. Que representação gráfica foi feita com os temperos nessa imagem? Se você observar bem, a gente pode ver o mapa mundi. Por que foram utilizados alimentos diferentes? Justamente porque existem vários alimentos diferentes ao redor do mundo. Antigamente, havia comerciantes que viajavam em embarcações por muitos anos atrás de temperos. Foi uma época de grandes conquistas territoriais e o início da mistura de culturas e sabores do mundo. E você, já experimentou alimentos típicos de outra região e de outros países também? Ao estudar a história dos diferentes povos, podemos encontrar muitas curiosidades sobre os hábitos relacionados à nossa alimentação. Nossa alimentação, por exemplo, sofreu influência dos povos que constituíram a população brasileira. Por exemplo, os indígenas, africanos, portugueses, italianos, japoneses, espanhóis, árabes, alemães e muitos outros. Como o Brasil é um país muito grande, cada região tem o seu prato típico. Por exemplo, em Goiás tem o arroz com pequi, que é um fruto típico da região. É um prato muito apreciado. Vou colocar as imagens aqui para vocês verem. Em Goiás, o arroz com pequi, que é um fruto típico da região, é um prato muito apreciado. No Nordeste, é possível provar o baião de dois, um prato preparado com arroz, feijão, carne seca e queijo coalho. O arroz doce é comum no Sul e Sudeste, sendo geralmente preparado com arroz, leite, açúcar, cravo e canela. O arroz carreteiro, prato típico do sul do Brasil, é parecido com o baião de dois, mas geralmente é feito com carne de churrasco, ovos e temperos. Você percebeu o que esses pratos têm em comum? Se você respondeu arroz, você acertou. O arroz é um dos principais alimentos consumidos no Brasil e é considerado um alimento saudável, ou seja, contém nutrientes importantes para a nossa saúde. O nosso corpo, ele precisa de nutrientes e energia para se manter vivo e saudável. Os alimentos, eles fornecem os nutrientes e a energia de que o nosso corpo precisa para se movimentar, pensar e realizar todas as atividades que o mantêm funcionando e vivo. Se uma pessoa ficar sem comer por algum tempo, ela sentirá fome. Esse é um aviso da falta de nutriente e energia dos alimentos. Se essa pessoa não se alimenta, ela recebe outros sinais do corpo, como tontura, dor de cabeça, fraqueza, mal-estar e até dor de estômago. Os alimentos, eles são classificados em energético, construtores e reguladores.
Cada alimento exerce uma função diferente. Por exemplo, quando um alimento ele fornece bastante energia para o corpo, ele é considerado um alimento energético, porque vai trazendo energia para nós, para o nosso corpo. Caso apresente muitos nutrientes que serão utilizados na formação e no crescimento do corpo, ele é considerado um alimento construtor, porque ele vai alimentar o nosso corpo. Quando contém nutrientes que, mesmo em pequenas quantidades, ajudam no funcionamento do corpo, ele é considerado um alimento regulador. O arroz, ele é considerado um alimento energético, ou seja, quando digerido, ele é capaz de fornecer bastante energia para o nosso corpo, mas ele também atua como construtor e regulador. Na combinação do arroz com feijão, temos ainda mais nutrientes. Isso porque esses alimentos apresentam características diferentes e se completam, e é um bom hábito comer arroz com feijão. Mais ainda se o arroz for integral. Como é gostoso um arroz com feijão, não? Sei que vocês gostam também. Os alimentos, eles são formados por nutrientes e cada alimento contém um nutriente específico. Assim, para ter uma alimentação equilibrada, é preciso escolher alimentos variados na quantidade necessária e distribuir as refeições ao longo do dia. Vou colocar uma imagem aqui do lado. Nessa imagem aqui do lado, vocês têm os nutrientes reguladores, energéticos e construtores. De acordo com o tamanho dos círculos, compare a quantidade dos nutrientes presentes tanto na banana como na castanha do Pará. Observe que a banana, quase toda ela está equilibrada, já a castanha, ela tem mais nutriente energético e menos os construtores. Se considerarmos uma porção semelhante, podemos perceber que a castanha do Pará é mais energética que a banana e tem menos nutriente construtor. Porém, os dois alimentos atuam como reguladores. Vamos conhecer os alimentos construtores, energéticos e reguladores que estão presentes nos alimentos? Vamos lá! Vou falar um pouquinho agora sobre o carboidrato. Aqui do lado eu tenho uma imagem com os carboidratos para vocês. Os carboidratos, eles fornecem a energia que consumimos estudando, correndo, brincando e pensando. Pensar também consome energia. São os nutrientes energéticos que devem estar presentes em todas as refeições. Os carboidratos são encontrados nos alimentos que contêm açúcar e amido, como o pão, o macarrão, a batata, o arroz e o feijão. Agora vocês vão observar aqui as proteínas. As proteínas são nutrientes que atuam na construção do nosso corpo, formando músculos, órgãos internos, pele, unhas e cabelos. As células utilizam as proteínas o tempo todo. Por isso, esses nutrientes devem estar presentes em nossa alimentação, especialmente na fase de crescimento. Alimentos como carne, soja, feijão e ovo contêm as proteínas de que precisamos. Aqui ao lado, vocês têm os lipídios. Os lipídios, também chamados de gorduras, são importantes porque também são energéticos. Entretanto, eles devem ser ingeridos em pequenas quantidades, pois podem causar doenças no coração e obesidade. Podemos obter lipídios de vegetais, como o amendoim, a soja e o milho. Alimentos de origem animal, como a carne, ovos e leite, também são fontes de lipídios. Vitaminas e sais minerais, aqui ao lado. São nutrientes reguladores que atuam na formação dos dentes e ossos, no crescimento e na visão.
nós precisamos ingerir frutas, leite e verduras diariamente para termos a quantidade necessária de vitaminas e sais minerais para o bom funcionamento do nosso corpo. E por último, as fibras. As fibras são partes de vegetais que não podem ser digeridas. Ela atua como um nutriente regulador, pois estimulam o bom funcionamento do intestino, combatem a prisão de ventre e ajudam a prevenir várias doenças, incluindo o diabetes. Então, vamos às nossas atividades? Preparei 2 atividades diferentes para vocês. Primeiro, eu quero que vocês escolham uma região do nosso país. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul. Depois que você escolher uma dessas regiões, quero que você pesquise pelos hábitos alimentares regionais. Claro, da região que você escolheu. Você vai procurar as comidas típicas que tem lá, os tipos de alimento típico que tem lá, certo? Pois eu quero saber, cada um, o que vocês escolheram, qual região e quais alimentos que vocês vão trazer, certo? Para a segunda atividade, quero que vocês pesquisem pelo menos 3 imagens de alimentos diferentes para poder compor os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais e as fibras. Então, vocês vão colocar numa folha, separá-las e colocar 3 alimentos que representem o carboidrato, 3 que representem as proteínas, 3 de lipídios, 3 de vitaminas e sais minerais e 3 de fibras, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula.